Glória a Deus. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 25. Eu quero ler com você. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 25, a partir do versículo de número 14. Você achou, amém, igreja? Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade. A cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhaste, e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Eu li Mateus 25, do 14 ao 30. E eu quero falar com você, na verdade eu quero pensar com você sobre esta questão. Qual dos servos é você? Que servo é você? Apenas 2 servos aqui, existem 3 pessoas aqui. Ele dá o exemplo, o texto fala de 3. 2 representam um lado, 1 representa o outro lado, mas só existem 2 lados. Só existem 2 lados. A igreja, ela tem muitos membros, e louvado seja Deus, e que Deus multiplique, e Deus aumente. Mas embora nós sejamos muitos membros, irmãos, só existem 2 lados. Só existem 2 lados. Só existem 2 tipos de servos. O servo bom e fiel e o servo mau e negligente. O servo bom e fiel, o servo mau e negligente. Qual deles é você? Qual deles sou eu? O bom e fiel ou o servo mau e negligente? Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz nenhum tipo de dor. E a gente vê aqui que realmente aquele que seguiu o protocolo se deu bem, recebeu um elogio do Senhor. Bom está, servo bom e fiel. No pouco você foi fiel,
sobre o muito eu te colocarei. Entra, entra, desfruta da alegria do teu Senhor. E ainda por fim ele recebeu até o talento do infiel. A palavra do Senhor diz que a bênção enriquece e não traz dores. Mas o outro servo, ele não seguiu o protocolo. E o outro servo, por não seguir o protocolo, a vida dele foi uma vida cheia de medo, cheia de dúvidas, cheio de negligências. A vida dele foi cheia de pesar, cheia de suposições. E quando o Senhor voltou para fazer as contas com aquele servo, e ele se achou assim em meio a apuros. Em meio a apuros, por quê? Porque ele decidiu ser um mau e um negligente servo. A bênção de Deus, Deus o abençoou assim como os outros. Mas a bênção de Deus não produziu na vida dele a paz necessária, a shalom de Deus para viver. Nós vamos ter lutas na vida, desafios, muitas vezes enfermidades, mas a graça de Deus, se nós estamos em Deus, nós somos mais do que vencedores em toda e em qualquer situação e circunstância. Não é uma dor provocada, não é uma dor que é fruto da negligência, da desobediência, da quebra do protocolo. Não, a dele foi. Só existem dois lados, irmãos. Só existem dois lados. Se eu estou com Deus, eu estou com Deus. Se eu não estou com Deus, eu estou com o inimigo. Se eu estou na luz, eu sou luz e ando na luz e vou para a luz. Mas se eu não estou na luz, o oposto é a verdade, são as trevas. Que servos somos nós? O texto começa aqui falando do Senhor, de um Senhor, dos seus servos e dos seus bens. Três coisas: o Senhor, os seus servos e os seus bens. O Senhor nós sabemos, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o teu Senhor. Amém? Os servos somos nós. Os servos somos nós, eu e você. Aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Cristo. Aqueles que receberam dele o Espírito Santo e a palavra. Nós somos os servos. Mas ele diz que há aqui um terceiro ponto: os bens do Senhor. As riquezas do Senhor. E essas riquezas, Jesus contando a história, essa é a história da nossa vida. Esta é a história da nossa vida. Jesus Cristo, antes de subir para o céu, ele chamou os seus discípulos e disse: eu lhes dou o Espírito Santo, vá, dê fruto, vá e dê fruto. O que vocês estão aqui contemplando, olhando? Vá, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, vão fazer a obra para a qual eu vos chamei. Vão. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. A Bíblia diz que, aqui no texto, que ele concedeu os seus bens. Ele chamou os seus servos e ele deu bens aos seus servos. Ele deu das suas riquezas aos seus servos. Irmãos, um talento na Bíblia, o Dr. Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, na sua Bíblia, no seu comentário bíblico, ele diz que um talento são 30 quilos de prata. 30 quilos de prata é igual a 6.000 denários. Um denário é o pagamento de uma diária de um trabalhador. Para você ver que não foi pouco não o que Deus investiu nas nossas vidas. E algo curioso, porque quando a gente fala de talento, do que nós estamos falando? O que são os talentos, pastor? Irmãos, os talentos são as habilidades que Deus te deu. A fé é um talento. A fé é um talento. O amor que Ele derrama nos nossos corações é vida de Deus, é dom de Deus, é talento de Deus, é riqueza de Deus. A palavra, a santa palavra, é um talento, é um dom que Deus Ele nos dá. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Ele chamou e Ele equipou a igreja.
Ele gerou a igreja no seu amor. Ele gerou a igreja no seu amor e na sua fidelidade. E Ele deu pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento dos santos. Se você ler Romanos no capítulo 12, você vai ver que Ele deu ministérios aos homens. O que é isso? Capacitação, habilidades. Um sabe ensinar, o outro sabe cozinhar, ele é um chefe na cozinha. O outro sabe pintar, ele pinta como ninguém. O outro nasceu para ser engenheiro. Sabe essa habilidade que você nasceu com ela, ou que você desenvolveu durante a sua vida? De onde você acha que veio? Quem você acha que fez você do jeito que você é? Essa criatividade que você tem, de onde você pensa que veio? Do Deus Criador. A Bíblia diz que tudo que nós somos, irmãos, tudo que temos, fruto dessa habilidade que Deus nos deu. Um sabe mexer com a eletricidade, o outro corre da eletricidade de medo de choque. Mas você vê em Romanos, ele deu ali, um tem o dom de ensinar, o outro tem o dom de presidir, o outro tem o dom da misericórdia, o outro tem o dom de ajudar. E nós vamos sendo enriquecidos e capacitados. Irmãos, e o que é interessante aqui é que Deus, quando Ele olha para nós e Ele nos dá os seus bens, porque o Senhor chamou os seus servos e deu os seus bens a eles. E depois se ausentou. Essa ausência é o tempo da nossa vida. É esse tempo que nós estamos vivendo. Esses dons e esses talentos Ele deu a cada um, segundo a capacidade de cada um. Entenda, irmão, existe uma medida. Eu nunca vou ser o bispo César. E eu estou feliz com isso. Deus deu uma medida para ele. Ele está pregando desde sexta-feira. Eu não sei se eu conseguiria. Quando nós fazíamos 2 cultos aqui, no segundo culto eu estava arrebentado, quebrado. Porque Deus deu uma medida para ele. Uma medida para ele. Segundo a capacidade dele, foi que Deus investiu na vida dele. Foi que Deus deu os seus bens para ele. Deus não vai te dar uma coisa que você não possa fazer. Deus não vai te dar uma coisa que alguém pode acreditar, isso é pesado demais para mim, eu não dou conta disso. O texto bíblico diz que isso não é verdade. Ele dá segundo a capacidade de cada um. Ele dá segundo a capacidade, Ele dá uma medida que não vai te arrebentar, que não vai te sufocar, que não vai te esmagar. Uma medida que você pode muito bem carregar, algo que você pode muito bem fazer, algo que você pode muito bem realizar. Então Ele deu segundo a capacidade de cada um. Ele deu segundo o que cada um poderia fazer. E a palavra do Senhor diz que Ele então se ausenta. Para um Ele deu 5, para outro Ele deu 2, para outro Ele deu 1. O que recebeu 5 não é melhor do que o que recebeu 2. E também não é melhor do que o que recebeu 1. O que recebeu 5, se ele for bom e fiel, sobre o muito ele vai ser colocado. O que recebeu 2, se ele for bom e fiel, sobre o muito ele será colocado. O que recebeu 1, se ele for bom e fiel, sobre o muito ele será colocado. É na proporção que nós recebemos, irmãos, que Deus requererá de nós a fidelidade, a multiplicação daquilo que Ele investiu na nossa vida. Você não é obra do acaso, Deus te criou com um propósito. Deus, Ele te deu dons, Ele te capacitou. Você tem o poder, você tem o Espírito, você tem a fé, você tem o amor, você tem a palavra, você tem o chamado, você tem o ministério. Também você tem um casamento, você tem filhos, você tem trabalho, você tem escola, você tem faculdade, mas Deus não te dá uma coisa que você não pode fazer. E eu vou dizer para você, na tua vida cabe em primeiro lugar Deus, a prioridade. Esse é o protocolo de Deus. Todas as vezes que nós invertemos isso,
Jesus, o Senhor, disse: busque o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Quando nós buscamos os nossos interesses primeiro, quebrou o protocolo, pecado. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aquele que sabe que foi imbuído de autoridade, de poder, de habilidade para fazer alguma coisa e não está fazendo, está em pecado. Então ele nos chama, irmãos. Ele nos capacita, segundo a nossa capacidade, ele nos habilita. Ele não vai esmagar ninguém. Ele sabe o que você pode. Ele sabe o que nós podemos. E aí ele dá, ele entrega para eu e você. E se ausenta. O Senhor subiu para o céu. O Senhor está assentado à destra do Pai. Ele reina. Ele nos vê o tempo todo. Ele ora por nós, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos mostra o caminho, Ele fala ao nosso coração, Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos mostra aquilo que é bom, aquilo que é reto, segundo a sua santa palavra. Mas, irmãos, a Bíblia diz que no versículo de número 19, muito tempo depois, ele voltou. Esse muito tempo depois fala da nossa vida. Ninguém pode dizer, eu não, ou poderá dizer, eu não tive tempo. Ninguém poderá dizer, eu não tive tempo, a minha vida foi muito corrida. Não, meu irmão, nós já colocamos essa mentira por terra, amém? Por terra. Deus não te deu algo que você não possa fazer. Deus não te deu algo que você não possa fazer. Mas depois de muito tempo, aquele Senhor da história aqui, ele voltou. E ele foi ter com os seus servos. Ele foi ver o que cada um, como cada um viveu, o que cada um conseguiu, o que cada um granjeou. Muito tempo depois, diga muito tempo depois. É pouco tempo, irmão? Não. É muito tempo. É muito tempo. O que um homem tem de mais precioso na sua vida, pastor? O tempo. Se ele souber aproveitar, irmão, meça a sua vida não pelo dinheiro, mas pelo tempo. Quanto custa o seu tempo? Quanto custa o seu tempo? O que você poderia fazer de útil nesse tempo? Aprender, amar, fazer missões, ajudar, investir, aprender algo novo. Já percebeu quanto tempo a gente perde com coisa fútil que não traz retorno nenhum para a nossa vida? Mas ele diz aqui muito tempo depois. Tempo mais do que suficiente. Tempo suficiente para nós termos feito o que nós deveríamos fazer. Nós temos tempo suficiente. Você tem tempo suficiente, irmão, para você fazer o que Deus te chamou para fazer. Não, pastor, eu não tenho, minha vida é corrida, você não conhece. Irmão, não brigue com a palavra. Muito tempo depois. A verdade é que a prioridade pode estar desfocada. O protocolo de Deus pode estar invertido. Eu não estou fazendo do jeito dele, por isso não tem tempo, por isso não tem alegria, por isso não tem edificação, por isso não tem satisfação, por isso eu não vejo os resultados. Bom. Mas dizer que não tem tempo não é verdade. Dizer que não pode não é verdade. Dizer que não consegue não é verdade. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Valorize o teu tempo. Valorize o teu tempo. Quanto vale o teu tempo? Quanto vale o teu tempo? Valorize o teu tempo, irmão. Muito tempo o Senhor nos dá. Nós temos muito tempo, irmão. Muito tempo. O que nós precisamos é aprender a escolher
e aproveitar melhor o tempo que o Senhor nos dá. O que passa não volta mais, o tempo passado não volta mais. O tempo que passou não tem mais como correr atrás, voltar, não tem como mais. Peça para Deus: Senhor, me ensine a viver hoje, a contar os meus dias, a aproveitar, Senhor, o tempo, as oportunidades. Irmão, do que esse texto fala, senão de oportunidades? Que oportunidades, pastor? Oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades que Deus nos dá para vivermos uma vida abençoada, sem acréscimo de dores. Oportunidades para nos casar, oportunidades para constituir famílias, oportunidades para ter filhos, oportunidades para estudar, oportunidades para trabalhar. Acima de tudo, oportunidades para conhecer a Deus, para conhecer a palavra de Deus. Oportunidades para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. Aí ele volta. E quando ele volta, irmão, quem está fazendo tudo direitinho, ó, não tem o que temer. Quem está ali seguindo o protocolo, quem está ali esmurrando a sua carne para fazer a vontade de Deus, ninguém vai conseguir fazer a vontade de Deus se não esmurrar a própria carne. Ninguém. Irmão, nós temos que escolher. Domingo de manhã eu tenho que escolher: ou eu fico dormindo, ou eu vou para a presença do meu Deus. O protocolo é esse: domingo é o dia do Senhor. É o dia que os filhos se assentam ao redor da sua mesa. Ou eu escolho ficar dormindo, e eu vou ter 2 horas de sono ali, que a Bíblia diz que vai dormir, mas não vai descansar. Porque quando a gente quebra o protocolo, aquilo que é bom inverte, não satisfaz. Aí parece que eu acordo mais cansado, mais quebrado ainda, mais cheio de problemas ainda, quando eu devia estar na presença de Deus. Eu tenho que escolher se no domingo eu vou adorar a Deus ou se eu vou jogar bola. Ou se eu vou para a festa, ou se eu vou para aniversário. Irmão, se for depois, amém, vai abençoado. Uma vez ou outra também não é problema. O problema é quando isso se torna um hábito na nossa vida. Eu não posso ver um balão. Tem crente que não pode ver um balão, irmão. Ele não pode ver um balão que ele quer ir lá. Aí tem festa, vamos lá na festa. E ele troca assim, ó, sem nenhum problema. Só que, irmão, essa pessoa, ela não pensa, ou não quer pensar, ou vai empurrando com a barriga. Jesus voltará. Jesus voltará. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu e você vivemos, irmãos, Jesus voltará. Você já parou para pensar como é que vai ser esse teu encontro com Ele? Como será esse teu encontro com Ele? Irmãos, aquele que recebeu 5 talentos, quando o seu Senhor chegou, ele chegou até o seu Senhor. E quando a gente está pronto, a gente se antecipa, a gente descansa, a gente tem paz de espírito, a gente tem alegria, tem satisfação. A bênção do Senhor enriqueceu. Ela não acrescentou dores. Por quê? Porque não houve quebra de protocolo. O que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Guardou a fé, guardei. Correu a carreira, corri. Combateu o bom combate, combati. Perseverou, perseverei. Foi fácil? Teve dias que sim, mas teve dias que não. Tem dias que tudo coopera. Tem dias, irmãos, que tudo coopera também, mas não é fácil. Mas ele se apresenta e ele diz assim para o Senhor: Senhor, me deste 5, está aqui. Com aqueles 5 eu trabalhei, eu granjeei mais 5, toma aquilo que é teu. E o Senhor disse: bom e fiel servo. Bom e fiel. No pouco você foi fiel. Irmão, pode haver uma igreja grande, pode haver um homem de Deus renomado, mas aquilo que ele recebeu do Senhor ainda é pouco, irmão. Foste fiel no pouco, é pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque você foi fiel, eu vou te colocar sobre muito.
Porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Entra, desfruta da alegria do teu Senhor. Tem uma alegria preparada para quem é fiel. Tem uma alegria preparada para quem é fiel, irmão. Para quem é bom e fiel. Para aquele que segue o protocolo de Deus. Aí chegou o outro. Aí chegou o outro, irmão, com aqueles 2 talentos. Ele multiplicou e mais 2 falou: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos. Toma aqui, eu granjeei, trabalhei, mais 2 talentos para o Senhor. Toma, Senhor. É teu, para a tua glória. Servo bom e fiel. Isso não tem nada a ver, irmão, com o tamanho de igreja, com o ministério do irmão ser maior do que o meu. Se alegra com aquilo que Deus colocou para você e seja fiel naquilo que Ele colocou na sua mão. Para de ficar olhando do lado, medindo, se comparando, porque cada um tem do Senhor segundo a sua capacidade. Ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, toma aqui, aquilo que é teu. E o Senhor disse: bom e fiel servo. São as mesmas palavras, são os mesmos elogios, é a mesma promessa que o que multiplicou 5 para 10, esse que multiplicou 2 para 4. É a mesma promessa. Porque o que conta aqui, irmão, é a fidelidade, não é a quantidade, não é quem é melhor que ninguém, não é quem é maior que ninguém, mas é a fidelidade. É a fidelidade. Eu posso ser o porteiro da igreja. Obed-edom, aquele que recebeu a arca de Deus na sua casa, ele era o porteiro do templo. Ele era o porteiro, irmão. Mas se ele for o porteiro fiel, se ele for o porteiro fiel, sobre o muito Deus o colocará. Ele pode ser aquele que ninguém vê, está atrás das cortinas, orando e intercedendo pela igreja, pelas nossas vidas, pelo culto, pelas nações, pelas missões, pelos perdidos. Se ele foi fiel, sobre o muito ele será colocado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que chega o outro lá, sempre tem, né? O porém na Bíblia. Porém, chegou o outro que recebeu 1. E sabe o que ele fez, irmão? A Bíblia diz que ele pegou aquele talento e ele não seguiu o protocolo. Ele recebeu a bênção do Senhor que enriquece, que abençoa. Aquele 1 talento seria suficiente para ele responder a sua vida espiritual, ministerial, familiar, pessoal, profissional, acadêmica, tudo. Mas sabe o que ele fez? Ele inverteu. Ele tinha uma ideia errada do Senhor. Ele sabia como Deus era, mas ele não agiu de acordo com aquilo que ele sabia que Deus era. Olha que perigo, irmãos. Nós sabermos quem é Deus, o que Ele gosta, como Ele age, o que Ele faz, e mesmo assim fazermos o contrário, que foi o que Ele fez. Sabe o que Ele fez? Ele passou a mão numa pá. Eu não sei, irmão, eu só sei que aquela terra é um deserto, é uma terra seca, deve ser dura de cavar. Quem já cavou aqui um buraco? Alguém aqui? Irmão, até para quem tem prática é difícil. Quem não tem prática, as bolhas estouram na mão. Fica aquela dói a mão. Você dá uma... Aí você para um pouco, descansa. Aí você vai mais uma pasada, difícil cavar. E esse cavar fala, irmão, muita coisa. Tem muita gente que passa a vida cavando. Mas aonde está escrito que Deus mandou cavar? Perceba que a pessoa está gastando a sua vida, irmão. Cavando. Mas Deus não mandou ela cavar. A vida parece um queijo suíço. A vida da pessoa, de tanto buraco. De tanto buraco. Ela cava para enterrar o talento que ela recebeu de Deus. Essa pessoa escolheu negligenciar. Essa pessoa escolheu não se envolver.
Lembra que eu disse no começo? Não tem em cima do muro. Ou é cá ou é lá. Ou é luz ou é trevas. Ou é Deus ou é o diabo. Ela decidiu. Ela decidiu negligenciar. Ela decidiu ser irresponsável. Ela decidiu outras prioridades. Eu vou atrás disso, disso e daquilo. Eu vou viver os meus sonhos. Eu vou correr atrás dos meus sonhos. E ela foi cavar, e cavou, e enterrou o seu talento. Ela enterrou o seu talento. A palavra de Deus diz que quando o Senhor voltou e estava fazendo as contas, Ele elogiou os servos bons, os servos fiéis. Mas Ele disse algo, irmão, aqui acerca desse terceiro que nós precisamos atentar. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus falou para esse terceiro moço. Esse que cavou. Esse que escondeu. Esse que você não acha. Esse que vive de suposições. Mas eu pensei que... E nós estamos vivendo esse tempo, infelizmente, irmãos. Deus manda fazer uma coisa e nós, muitas vezes, falamos, isso vai dar trabalho. Isso não vai dar resultado, não. Nós nem tentamos. Essa semana nós fomos na Z3, lá em Santa Bárbara, comprar o material da GK. A atendente lá, a Jane, ela disse assim, que ela faz parte de uma igreja tradicional e lá as pessoas estão tudo de cabeça branca. Tudo, assim, os mais experientes. Então eles estão tentando fazer alguma coisa para ver se desperta o dom, o talento, a comunhão, se desperta o chamado na vida de cada um. E eles propuseram de fazer encontros nas casas. Mas aí começou. Tal dia eu não posso, eu tenho que cuidar do meu neto, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou eu tenho aquilo outro. Nem tentou. E já fica supondo, mas não vai dar certo. Mas quem vai? Já desanima. Irmãos, o que é isso, pastor? É o buraco, irmão. Essa vida cavando o buraco. Essa vida fazendo e se gastando o que Deus não mandou fazer. Essa vida de alguém que se gasta naquilo que Deus não ordenou. Está fora do protocolo do Senhor. Está fora do que Deus pediu para nós. Aí o Senhor, Ele diz assim, a partir do versículo de número 24, chegando, porém, o que receberam um talento, o Senhor, Ele disse para o Senhor, eu sabia que tu és um homem duro. Você sabia? Que colhes onde não plantastes, que ajuntas onde não espalhastes, e com medo. Uma vida com medo, diga uma vida com medo. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, toma aquilo que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias, olha só, irmãos, ele sabia e mesmo assim nada fez. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia com juros aquilo que é meu. Ou seja, não fez e não deixou ninguém fazer também. Não fez e não deixou ninguém fazer. O Senhor disse para ele, devia ter dado para o banqueiro, pelo menos eu viria e colheria os juros daquilo que eu te dei, daquilo que eu investi na sua vida. Irmãos, amor, quando se investe em amor, o amor multiplica. A fé, quando se investe na fé, a fé multiplica, a fé aumenta.
Irmãos, a obediência, seguir o protocolo, a palavra de Deus, a obediência, quando ela é praticada, quando eu invisto em obediência, as minhas bênçãos aumentam. Elas aumentam. Oração, pastor. Se alguém investe em oração, pastor, a oração aumenta. Deus vem, Deus perdoa os pecados, Deus sara a terra. Mas aonde está a vida de oração? Aonde está o amor, como cantava a palavra antiga? Aonde está o amor? Aonde está a fé? Louvor, quando eu invisto em louvor, em adoração, o Espírito Santo de Deus, ele se derrama na minha vida. Aonde estão as experiências com Deus? Quando eu invisto na palavra de Deus. Irmãos, eu trouxe hoje a segunda parte, o segundo semestre da leitura da Bíblia. Não vou nem pedir para levantar a mão quem está lendo a Bíblia. Aquele que enterra, irmão, você pergunta para ele, que ele gosta de discutir. Você já leu a Bíblia inteira uma vez na vida? É crente de 30 anos, nunca leu a Bíblia inteira. Que é isso, irmão? Talento enterrado. E quer discutir. E quer conversar. Irmão, quem não lê a Bíblia tem talento enterrado. Quem não ora tem talento enterrado. Os talentos, eles se multiplicam quando nós aplicamos. Eles se multiplicam quando nós aplicamos diligência. Quando nós aplicamos a nossa vida. Quando nós priorizamos aquilo que é importante, aquilo que Deus ele espera que nós façamos, irmãos. Por que o que tinha 5 multiplicou? Porque ele investiu. Porque o que tinha 2 multiplicou, porque ele investiu. Aquilo que ele foi chamado para fazer, ele fez. Ele não fugiu. Ele não negligenciou. Ele não foi empurrando com a barriga. Ele não se entregou para o sofá, para o celular. Instala um aplicativo aí no seu celular para ver quanto tempo você fica nele. Você vai ficar de boca aberta, irmão. Você vai ficar de boca aberta. Quanto tempo a gente gasta no celular? Fora as outras coisas. Fora as outras coisas. Mas aquilo que eu invisto se multiplica e o que Deus colocou na minha vida, Ele vai querer, no mínimo, duplicado. Ele vai querer, no mínimo, duplicado. O que Ele investiu na nossa vida. Palavra do Senhor, irmão. Diz que Ele chamou Pedro. Pedro era pescador. Olha o Natan ali, pescador também. Diz que é pescador, né? Pescador, mas... Não, mas ele pesca. Pedro era pescador, irmão. Aí Deus falou assim para ele: Pedro, eu te dei habilidade para pescar, para você saber como é que pesca homem. De hoje em diante eu vou te fazer pescador de homens. O que Deus queria do Pedro? Almas. Quando ele voltar, o que ele ia pedir para o Pedro? Cadê os homens, Pedro? Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu investi na sua vida. Cadê os homens? Almas. O texto bíblico fala de Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. O escritor sagrado diz que quando Deus falou com ele, ele morava num lugar. E Deus falou: vá para um lugar que eu vou te mostrar, para a terra que eu vou te mostrar. Eu te darei um descendente, e desse descendente todas as famílias da terra serão abençoadas. O que é que Deus esperava dele? Fé. O que é que Deus deu para ele? Fé, como para todos nós.
E a fé, quando eu invisto nela, ela se multiplica. Ela se multiplica. Sai da tua terra. E o que ele fez? Ele saiu. Ele só tinha a palavra de Deus, ele não tinha o Waze. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele estava indo seguindo a palavra de Deus. O que é que Deus disse para ele? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui por causa dessa promessa. E por causa da fé de Abraão. E por causa da fé de Abraão. Porque ele fez o que Deus mandou ele fazer. Ele caminhou quando Deus mandou ele caminhar. Ele creu quando Deus mandou ele crer. Irmão, ele era velho. A esposa era velha. Ela não era estéril. Ela não podia ter filhos. Quando Deus falou, você vai ter um filho. Esse filho nascerá de ti. Ele creu, irmão. Que poder que tem essa fé, pastor? Que poder que tem essa fé? Ele creu. E porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. E a Bíblia diz que depois de 1 ano, Sara estava segurando Isaac no seu colo. O que é que Deus falou para o Josué? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O que é que ele recebeu? A missão de conduzir o povo. Guiados pela presença de Deus. Diga a presença de Deus. Irmãos, ele entrou naquela terra, ele conquistou as cidades, ele foi morar na sua casa, ele herdou a sua terra, a sua herança. E um dia ele disse assim, olha, está todo mundo no seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos e continuaremos a servir ao Senhor. O que ele fez? Guardou o que recebeu. Viveu o que recebeu. Cumpriu aquilo que recebeu. Irmãos, e nós? E nós? E o amor que Deus derramou? E a fé? E o que Deus derramou na nossa vida, irmão? O que nós estamos fazendo com isso? Aonde está a sua família? Você não quis casar? Estava dentro do plano de Deus. Não é bom que o homem fique só. Mas cadê a sua família? Aonde está a sua esposa? Me deixa ver ela. Me deixa ver seu marido, mulher. Aonde ele está? Cadê os filhos? Onde eles estão? Irmãos, aquilo que eu invisto multiplica. Mas aquilo que eu enterro, aquilo que eu escondo, aquilo que eu não dou valor, aquilo que eu descuido, aquilo que eu negligencio, aquilo pelo que eu não me responsabilizo. É dor, é lágrima. Olha só, para a gente terminar, o Senhor diz assim, você devia ter feito alguma coisa enquanto você podia, você devia ter buscado ajuda, você devia ter dado para deixado alguém usar esse talento, multiplicar esse talento, mas você não fez isso. Aí o Senhor disse assim, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Ou seja, aquele que tinha granjeado outros 5 talentos, com 5 que ganhou, ele ficou com um daquele que foi infiel. Ele ficou com um daquele que foi mau e daquele que foi negligente. E o Senhor disse por quê? Ele disse assim, pois a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Quem não tem, quem não produz, quem vive cavando buraco, irmão, para enterrar os talentos da sua vida, a sua capacidade, a sua fé, o seu amor, as virtudes, os dons, as habilidades. O texto bíblico diz assim que essa pessoa, ela vai perder até o que tem. O Senhor Jesus disse, será tirado. Mas aquele que foi fiel, aquele que está sendo fiel, mais lhe acrescentará.
mais lhe acrescentará. Se você busca o amor e vive e investe nele, muito mais você vai ter. Irmão, tudo que você investe, em tudo aquilo que chega na tua mão para fazer, você é fiel e faz bem feito, o Senhor, Ele vai te dar mais. O Senhor, Ele vai te dar cada vez mais. Mas Ele disse para aquele moço, lança ele fora. Lança para fora o servo inútil. Lança-o nas trevas, na escuridão. Ali haverá choro e o ranger de dentes. Essa escuridão, ela fala do quê, pastor? Essa escuridão fala daquilo que o homem tinha e perdeu. Perdeu o sentido da vida. Perdeu o ponto. Saiu do trilho. Perdeu o alvo de vista. Essa escuridão fala, irmãos, de uma cegueira espiritual. Essa escuridão fala do homem, da mulher que não discerne mais as coisas divinas, as coisas de Deus. Porque a escuridão lhes cegaram os olhos. Eles vivem assim. Por isso que vivem tropeçando e muitas vezes caem no buraco que ele mesmo cavou, que Deus não mandou cavar. Deus não mandou ninguém cavar buraco. Deus não disse para ninguém cavar nenhum buraco. Lança na escuridão. É como que se a pessoa, irmão, ela tivesse entorpecida, como se ela fosse entorpecida. É como se ela não acordasse, é como se ela dormisse, mesmo estando viva. É uma condição de indiferença. É uma condição de estar vegetando. É uma vida vazia. É uma vida sem sentido. O Senhor disse, lança o inútil na escuridão. O Senhor entrega ele para essa condição. O mal, aquele irmão aquele que, sabe, faz da sua vida uma canseira, um enfado. Ele se torna mal, ele se torna prejudicial para as pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa chata, uma pessoa indigesta. Uma pessoa má, que trabalha no que não devia trabalhar, que faz o que não devia fazer, que vai onde não devia ir. Má e negligente. O Senhor disse assim, esse não é o exemplo e não é o que o Senhor espera de nenhum de nós. Irmãos, Deus te chamou, diga, Deus me chamou e me concedeu talentos. O que Ele espera de mim, pastor? Que você seja fiel, irmão. Que você multiplique pelo menos o que você tem. Pensa hoje em quem é você. Suas habilidades, o que você está fazendo com elas? Pensa hoje, irmão. Quem é que você está furtando o bem que você poderia dar, o bem que você poderia fazer? Se você investir, o que vai acontecer, pastor? Tudo de bom. Se você multiplicar, tudo de bom. Se você crer, isso vai se multiplicar na sua vida e Deus vai acrescentar e vai acrescentar e vai acrescentar na sua vida. Que servo, irmão? Que servo sou eu? Que servo é você? Eu gostaria que você não fosse embora e engavetasse essa mensagem. O maior erro nosso é ouvir muita mensagem. Tem gente que ouve muita mensagem, mas que a vida não muda. Sabe por que não muda, irmão? Porque não é o ouvir muita mensagem que vai me fazer ser uma pessoa diferente. O que vai me fazer ser uma pessoa diferente é aquilo que eu medito, é aquilo que eu rumino e deixo entrar dentro do meu coração. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? Hoje ainda, pegaria a Bíblia num tempo e leria de novo, do 14 até o 30, e pensasse. Pare e pensa, faça perguntas para você mesmo. Que servo eu tenho sido?
Pensa no talento que Deus te deu. Pensa nas habilidades que você tem. O que você está fazendo com elas? Pensa nas responsabilidades. É muito tempo depois que aquele senhor voltou. Tem tempo demais. Pensa no que você está fazendo com o seu tempo, irmão. Quando nós meditamos, quando nós nos encaramos e fazemos perguntas para nós mesmos, a transformação acontece. Medita. Foi o que Deus disse para o Josué na palavra. É o que vai fazer prosperar o teu caminho. Medita na palavra. Medita na palavra. Sonda o seu coração, julgue a você mesmo. Julgue a você mesmo, irmão, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Daqui a pouco Jesus volta e nós vamos nos apresentar diante dele. E nós vamos dar contas da nossa vida. Nós vamos dar contas dos talentos que ele investiu na nossa vida. Nós vamos ter que prestar contas daquilo que ele confiou na nossa vida. De tudo que ele confiou na nossa vida. E não vai ter desculpa. E não vai ter desculpa, irmão. Prepara-te para te encontrar com ele. Esteja pronto. Quem está pronto, irmão, vai sorrindo. Esse moço aqui vivia com medo. O medo é sinal da ausência do Espírito Santo. Aonde há medo, o amor não está aperfeiçoado verdadeiramente na sua vida. Nós não temos que viver com medo. Eu tenho medo de Deus, eu tenho medo da doença, eu tenho medo do fim do mundo, eu tenho medo da má notícia, eu tenho medo, eu vou fazer um buraco, vou colocar minha cabeça dentro. Irmão, o medo é a quebra do protocolo. Então pare e pensa, se você está com medo, onde é que está esse desvio? Conserta. Onde é que está essa decisão que você precisa tomar? Tome. O tempo aqui é tempo demais para a gente multiplicar, mas é tempo demais para a gente se arrepender também. É tempo de arrependimento. É tempo de restauração. É tempo de reconstrução, de edificação. É tempo, irmão. Não é oba-oba. O Evangelho não é oba-oba. O Evangelho é algo real. É algo responsável. Nós estamos falando de coisas preciosas. Do céu, de Jesus, da vida eterna, do sangue de Jesus, da palavra de Jesus. Nós estamos falando da fé. Nós estamos falando das oportunidades que Ele nos dá. Irmão, você lembra daquela... Pode subir o conjunto do louvor. Você lembra daquela passagem que o Senhor Jesus Cristo, Ele chamou os trabalhadores para trabalhar na vinha dele? Ele acertou um denário para trabalhar no final do dia. Aí teve uns que começaram pela manhã, outros pelo meio da manhã, outros na hora do almoço. Outros pelo meio da tarde. E outro faltava 10 minutos para fechar o expediente. O Senhor chegou para ele e falou assim: por que você está desocupado até agora? Por que você está desocupado até agora? Vai trabalhar na minha vinha? Vai trabalhar na minha vinha? Você não está percebendo não que o tempo está passando? Você não está percebendo não que teu cabelo está ficando branco? E louvado seja Deus, porque é a nossa coroa, irmão. Você não pinta o cabelo, pastor? Não. E a barba? Também não. E você não bota um botox, um trem aqui para esticar? Não. Vai ser do jeito que Deus fez, irmão. Quero curtir até o fim desse jeito. Mas você percebeu, irmão? Nada contra não, viu, irmão? Viu, irmão? Você que toma umas bombas aí, eu aconselho você não tomar bomba nenhuma. E nem você, viu, irmão? Ficar se esticando muito aí. Estica muito, pode arrebentar. Deus que te livre, em nome de Jesus. Mas o tempo está passando, irmão.
O tempo está passando, os sinais estão aí, Jesus está voltando. Pastor, se você fosse eu. Não, meu irmão, eu sou eu, sabe o que eu quero? Deus me ajuda a ser fiel, me ajuda a colocar em ordem a minha vida espiritual, em primeiro lugar, a buscar o reino, Senhor. Me ajude a cumprir o meu chamado, Deus. Me ajude a fazer bem feito o meu chamado. Me ajude a me contentar com aquilo que eu tenho recebido do Senhor, a multiplicar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vamos nos colocar de pé, irmãos.